Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou aqui com o engenheiro civil, o William. Tudo bem, William? Tudo bem, Paulo? E você? Tudo certinho, cara, tudo certinho. Muito obrigado por ter aceitado o convite e por estar aqui. O William, enfim, eu vou fazer uma pequena apresentação dele aqui. Como eu falei, ele é engenheiro civil, ele é especialista em Revit e em ferramentas de modelagem BIM, tá? E ele é criador do Projetar BIM, que é por onde ele divulga conteúdos de processos BIM e desenvolvimento de projetos. Você fala também um pouquinho ali de renderização, não é, William, no Projetar BIM? Isso. Na verdade, a Projetar BIM ela é focada no BIM como um todo, né? Tudo Entendi. que é ferramenta BIM, a metodologia BIM em si, o conceito BIM, a gente está trabalhando lá dentro, trazendo ela mais para perto daquelas pessoas que não têm acesso, justamente por achar que as ferramentas BIM são muito caras, são Muito inacessíveis, que BIM complicadas, não é. funciona, muito complicado. Então a gente vem com esse trabalho tentando desmistificar isso, né, e tornar mais acessível aí para o pessoal. Que legal, que legal. E, gente, os avisos, antes da gente começar, da gente continuar o nosso papo aqui, os avisos que eu sempre esqueço. Primeiro o primeiro link que está aqui embaixo, se você está no YouTube, cadastre-se no podcast. Coloque seu e-mail para que você receba os avisos dos novos episódios. Toda semana, 2 episódios daqui. Segundo, todos os links do William vão estar na descrição. Se você está escutando isso em alguma plataforma de áudio, tem um link aí das anotações do episódio e vai estar lá todas as redes sociais do William para vocês acompanharem o trabalho dele, beleza? E se você está aqui, se você está escutando esse episódio, vai agora no Instagram do William, manda lá um direct para ele e fala assim: Ei, William, eu vim do podcast de Paulo, beleza? Ele saber que Show de bola. você escutou essa conversa aqui, beleza? Vamos criar essa interação aí. Então é isso, William. Vamos lá. O nome do podcast, na verdade, hoje, o assunto que a gente combinou para falar seria a gente falar um pouquinho sobre a alvenaria. E aí eu tinha até colocado alvenaria estrutural e BIM, mas eu acho que é melhor a gente chamar de projetos de alvenaria e BIM, para falar de Uhum. alvenaria de uma maneira mais geral, né? E aí, como eu falei para você antes, eu já desenvolvi soluções de Dynamo, que é um programa enfim, é uma ferramenta de programação visual dentro do Revit, para quem não sabe. E aí eu já desenvolvi isso e já fiz, já fui contratado por uma empresa para fazer mesmo, modelar um projeto de alvenaria racionalizada. E aí eu acho que a principal dúvida que eu tive, que eu tenho certeza que muitas pessoas ainda têm, é justamente você ver a alvenaria estrutural, a alvenaria racionalizada, a alvenaria de vedação, enfim. Qual a diferença entre a alvenaria estrutural e a alvenaria racionalizada, para ficar claro para a galera? Beleza. A alvenaria racionalizada, primeiro eu preciso que você me defina ela, né? Se é a que eu estou pensando mesmo, porque Total, quando total. a gente fala de alvenaria, por exemplo, utilizando lajota, na Bahia eles conhecem como lajota, né? Eu não sei Ah, se é aí entendi. onde ah, Existe essa existe. diferença. Perfeito. Aqui a gente chama de tijolo, lá é lajota. Então, quando você fala alvenaria racionalizada, eu gostaria que você definisse o que Não, seria total. isso. Bem, a Aham. alvenaria racionalizada que eu trabalhei é justamente aquela alvenaria onde você tem toda a onde você já tem as medidas dos tijolos e ela é uma Uhum. alvenaria de vedação, ela não é estrutural. E aí eu não sei dizer exatamente o material, mas é cerâmico com certeza. E Uhum. aí você tem aquela padronização grande, você não tem muito essa liberdade de estar partindo bloco na obra e tal. Então, o nome Uhum. que eu fiz é uma alvenaria de vedação, tá? Ela não é estrutural, e ela tem essa padronização para justamente, ou seja, você faz um projeto de detalhamento da alvenaria, onde você não tem muita margem para você ficar vendo na obra se sobrou alguma coisa. Você já tem que prever até os enchimentos em projeto. Então, essa Uhum. seria a alvenaria racionalizada que eu trabalhei e Ah, que aí sim. você tem os blocos da Pauluzi, você tem os blocos da... Pô, só vem na cabeça agora os blocos da Pauluzi, mas enfim. Uhum. Então, é uma alvenaria de vedação. Acho que, ao invés de falar de racionalizada, eu acho que a gente poderia falar de alvenaria de vedação e alvenaria estrutural.
E aí, a alvenaria estrutural, você consegue falar aí mais para a gente, só para explicar para quem não está por dentro. Beleza? Beleza. Então, a principal diferença que eu vejo, tendo você dado essa definição, é que uma resiste a cargas verticais e horizontais também, né, por consequência, e a outra só resiste a cargas horizontais, né, que é essa racionalizada que você está falando. Ou seja, quando você está utilizando a alvenaria estrutural racionalizada, você ainda tem a necessidade de fazer o dimensionamento de pilares, vigas, lajes, tudo normal, né, porque são esses elementos que vão resistir aí às cargas verticais. Já quando você está trabalhando com alvenaria estrutural, não há necessidade mais de ter vigas, não há necessidade de ter pilares, exceto assim em casos específicos mesmo, né, em pontos específicos, que aí você tem o uso de coxim, de vigas em alguns momentos lá para poder suportar a escada, mas no conceito geral, na edificação no geral, não é necessário colocar, né, os apoios de vigas, de pilares, enfim, as lajes, né, e os elementos. Na alvenaria estrutural ainda é necessário, sim, colocar laje, né, aí vai ter os diversos tipos de lajes que existem no mercado, mas tem, sim, essa necessidade. Então, a principal diferença que eu vejo, né, entre essas duas alvenarias é isso, uma suportar a carga vertical e a outra não. Pois é, gente. Gente, eu vou deixar aqui embaixo um artigo, tá? Para que vocês possam ver essas definições com mais detalhes, tá? A gente está aqui expondo a nossa experiência e a nossa intenção aqui é realmente ter uma conversa bem informal sobre o tema, mas se você quiser as definições mais exatas, eu vou deixar aqui um artigo embaixo que você pode ler sobre isso, tá? Uma coisa que eu já posso te adiantar é o seguinte, cara. Como você falou, existem lugares que você conhece um tipo de alvenaria de um jeito e no outro. Então, vai muito de questão de material, né? Pode existir aquela alvenaria que é de vedação e que ela é racionalizada, ou seja, ela tem esse conceito de você realmente ter um aproveitamento bem racionalizado, e existe aquela alvenaria de vedação mais artesanal, onde você realmente vai usar blocos ali, padrões, e você tem que cortar na obra, enfim. Então, esse artigo aqui vai estar embaixo para vocês darem uma olhada. Mas hoje, galera, já passando para a próxima pergunta, é o seguinte. Hoje, você desenvolve seus projetos de alvenaria em BIM, não é isso, William? Exato. Pronto. Totalmente em BIM. E aí a pergunta mais interessante agora: quais são as vantagens de você desenvolver esse projeto de alvenaria em um software BIM? Bom, assim como a vantagem que ele tem para qualquer outro tipo de projeto, né, de poder levar as informações, de poder ter um modelo realmente que foi concebido na vida real, ter ele no mundo virtual, essa é uma das principais vantagens também do projeto de alvenaria, né? E aí, é lógico que quando a gente leva o projeto de alvenaria estrutural para a obra, que ele não foi concebido em BIM, ele ainda está passivo de muitas correções, e correções essas que podem até impactar diretamente na estrutura em si, né, no suporte das cargas que a estrutura foi prevista. Então, se você não executar ele da forma que ele foi prevista lá na ferramenta, pode ser que você comprometa a sua estrutura. E já com a ferramenta, né, BIM, as ferramentas que eu utilizo no caso, que é o Revit, para desenvolvimento desses projetos, a gente está colocando os elementos exatamente do jeito que eles precisam colocar e considerando também as outras disciplinas que vão ser úteis, né? No caso, se a gente está desenvolvendo um projeto em colaboração, a gente coloca lá os projetos de gás, os projetos de tubulações, aqueles projetos que vão impactar diretamente na composição dos blocos, eles precisam ser inseridos na hora de fazer a modelagem para poder ser considerados aquela abertura quando for fazer o cálculo, né? Quando for fazer todo o dimensionamento. Então, esses detalhes que a gente utiliza, né, de construir virtualmente, como se fosse na obra, prevê várias coisas que não iriam dar certo na obra, você já prevê, já consegue corrigir no computador
e aí quando chega na obra é basicamente reproduzir aquilo que você já construiu. Total, total. Não, e como você falou, é a vantagem para qualquer coisa que você vê no BIM, né? Existem pessoas utilizando o BIM para interiores, para projetos de MAP, para projetos estruturais, como é o caso da alvenaria estrutural, né? E eu acho que, assim, a grande... E aí você pode... Eu acho que quem não está usando o BIM ainda está perguntando, mas beleza, mas se é tão bom assim, porque muita gente ainda não está utilizando... Quer dizer, na verdade, eu acredito que muita gente está utilizando, mas assim, a maioria do mercado, eu acho que ainda está engatinhando em relação ao BIM. E aí eu acho que a dúvida surge, né? Pô, se é tão bom, porque todo mundo não está utilizando? Porque é um processo novo e exige muita mudança de cultura, principalmente mudança de cultura nos processos, né, William? Tipo, não é só você mudar o software, você tem que mudar a forma como você pensa o projeto e a forma como você, enfim, como você desenvolve as soluções, não é isso? Exato, exato, com certeza. Quando a gente tá trabalhando com ferramentas que são CAD, né, que são linhas, talvez seja mais fácil, porque hoje em dia todo mundo sabe desenhar uma linha, né? Verdade. Agora, quando você vai operacionalizar uma ferramenta BIM, é muito boa, mas tem uma curva de aprendizagem que é muito alta. Você começa Exatamente. engateando por muito tempo até você chegar um nível que você cresce exponencialmente, mas é engatear por muito tempo. Já em CAD, né, ferramenta CAD, você aprende hoje, amanhã você já pode atuar no desenvolvimento, porque são só linhas, né? Não, Então, eu perfeito, acho que perfeito. isso aí é o que acaba, muitas pessoas, por já estar, assim, ali na luta do dia a dia, né, não tem esse tempo para poder dedicar e aprender a ferramenta, né, sem ter aquele retorno rápido, igual a ferramenta CAD transmite, né, aquele conhecimento rápido, assim, ilusório, que a gente, né, precisa ter vários outros conhecimentos que são necessários também, mas que a ferramenta BIM, você precisa de mais estudos, mais dedicação de tempo, até você chegar em um nível que é médio, não é nem avançado, né? E aí, É depois verdade. do médio para o avançado, aí sim você evolui de um dia para o outro, mas exige um certo tempo e nem todo mundo está disposto a dedicar esse tempo, né? Não, com certeza. E eu acho que, além de tudo isso que você falou, é realmente, cara, uma mudança de cultura, de cultura em relação a gente está muito acostumado a quem cuida do projeto estrutural se vira, quem cuida do arquitetônico se vira, todo mundo trabalha nas suas bolhas e depois, na hora de juntar, que geralmente é perto da obra ou durante a obra, aí é que você percebe todas as incompatibilidades, e aí você até tem processos de compatibilização em CAD, mas assim, eles não são nem um pouco, nem chegam perto da eficiência que o BIM ele pode oferecer. Então, acho que também essa metodologia de você ser obrigado agora a trabalhar em conjunto, eu acho que trava muita gente, né, cara? Com certeza, Paulo. O que você está falando aí, eu me lembrei de uma situação agora que a Carla, do canal Criar, comentou lá no canal dela, que é sobre a nossa cultura, né? Que a gente está pensando assim, ah, não, o BIM veio para trabalhar em colaboração. Não, na verdade, a gente já tinha que estar trabalhando em colaboração desde a Exatamente. época do CAD, só que a gente não faz isso. Está errado. Então, o BIM veio para transformar o que a gente fazia de errado de forma certa. Só que acabou que eu ainda vejo muita gente utilizando o BIM igual utilizava o CAD, ou seja, a Perfeito. tecnologia veio, as ferramentas veio, mas os processos continuam sendo os mesmos, né? Então, se você não mudar os processos, você não consegue utilizar os benefícios reais que o BIM pode trazer, né? E eu vejo que muitas empresas ainda estão assim, utilizando novas ferramentas, mas com os mesmos processos. Aí, Não, com certeza, com certeza. Isso é uma ótima observação que você está fazendo. E aí, William, falando um pouquinho agora mais diretamente sobre o projeto de alvenaria dentro do Revit. O Revit é o software BIM que você utiliza, né? Para isso. desenvolver seus projetos de alvenaria. E aí eu te pergunto, de uma forma geral, como é que se dá o desenvolvimento desse projeto de alvenaria dentro do Revit? Você modela uma parede
e você tira uma noção de quantos blocos, você modela os blocos de forma individual, como é que você faz para a galera ter isso em mente? Show de bola. Eu vou falar aqui, mas se você quiser ver isso de forma ilustrada, pode acessar o canal, né? Provavelmente o Paulo vai deixar o link aqui abaixo. Lá Sim, tem sim. bastante conteúdo sobre alvenaria estrutural, passo a passo exato de como fazer, né? Mas basicamente consiste em você inserir os projetos que vão ser restrições para o seu desenvolvimento, que aí no caso é a arquitetura, é o projeto de instalações, todos eles vão dar restrições para você desenvolver. O da arquitetura vai falar onde que vai ser os blocos e o de instalações vai falar onde não vai ter os blocos. Então, você precisa desses dois vinculados no seu Revit para poder fazer a concepção. E aí a gente tem, né, alguns pontos, quando a gente fala de alvenaria estrutural, tem blocos de concreto, tem blocos cerâmicos, e aí cada um vai ter suas peculiaridades, mas Sim. basicamente você faz toda a modulação considerando que são duas fiadas apenas, né, sendo a fiada par e a fiada ímpar, porque o restante das fiadas vão ser replicadas das duas, né, Repetição. vai ser só repetição. Então, o momento de pensar vai ser o momento de pensar na primeira e na segunda fiada. E como eu faço? Eu já concebo a primeira fiada pensando qual bloco que ficaria na segunda, para eu não ter que fazer a primeira fiada, depois chegar na segunda e ver que eu fiz a primeira fiada errado, eu já concebo ele pensando, ó, eu vou colocar esse aqui, mas vai vir o outro bloco aqui em cima, que vai ficar amarrado, né? A gente chama de amarração de blocos, e que vai fazer essa amarração com esse bloco aqui embaixo. Então, eu já concebo toda a primeira fiada pensando em como eu vou conceber a segunda, né? Levando em consideração as conexões de parede em L e as conexões de parede em T. Então, eu coloco todos os blocos lá, vou preenchendo, fiz a primeira fiada, o que eu faço? Eu simplesmente copio todos aqueles blocos, colo no mesmo lugar e depois elevo todos os blocos, né, sem selecionar nada, elevo ele 20 centímetros, que é exatamente a altura da segunda fiada, né? Tudo isso pelo 3D. Antigamente eu trabalhava com vistas, né, personalizadas, por exemplo, a vista da primeira fiada eu só trabalhava a primeira fiada, a vista da segunda fiada só trabalhava a segunda fiada, mas eu vi que isso estava me tomando muita produtividade. E aí, com o passar do tempo, a gente vai ganhando agilidade, vai conseguindo desenvolver apenas pelo 3D, né? Então, atualmente, eu só desenvolvo projeto de alvenaria estrutural pelo 3D. Lógico que eu vou criar a planta de primeira fiada, segunda fiada e por aí vai, mas não vão ser para desenvolver o modelo, vão ser só mesmo para documentar o modelo, né? Então, eu fiz toda essa modelagem da primeira e segunda fiada, depois eu replico para cima, né? Replico até a altura do pé direito lá, e aí eu vou utilizar a minha arquitetura para saber também onde não vão ter os blocos, né? Que vão ser ali nas janelas, porque já na concepção da primeira e segunda fiada, eu já considerei onde não vai ter nas portas, né? Aí eu vou ter que tirar os da janela, os blocos que eu não vou ter, e substituir por outros blocos se ficar faltando um pedaço, né, até chegar na janela, que sempre vai precisar mesmo. Então, Entendi. dessa forma, eu faço toda a concepção e depois, para finalizar, que eu já concebi toda a primeira e segunda fiada e repliquei, eu vou trocando os pontos de grout, né, que é os pontos de grout, não, as canaletas, que em cima da janela, embaixo da janela, em cima da porta, na última fiada do pé direito também. Então, todas essas, né, que vai receber a laje, que vai suportar, são necessários blocos canaletas, né? E aí, dentro dos blocos canaletas, a gente já coloca também o grout, que eu considero ele, né, sendo um elemento de viga ou de pilar modelado ali dentro daqueles septos dos blocos, né, que são aqueles vãos que tem entre os blocos. E aí, a cada interseção, a cada ponto que eu vejo que há necessidade de colocar esses graus, né, que são já previstos no dimensionamento, a gente vai modelando também esses graus. E dessa forma é replicada para todos os projetos. Bacana, bacana. E, William, só para tentar acrescentar nisso aí que você falou, o processo que eu fiz quando eu trabalhei com alvenaria racionalizada, né? O processo que eu fiz é exatamente esse, né? Você modela a primeira e a segunda fiada
e você já modela a primeira pensando na segunda. Para você não ter nenhum problema, né? Porque às vezes você planeja lá de um jeito a primeira, mas aí na segunda você tem uma surpresa e é bom você já pensar nessa questão. E aí, só falando, quando você fala em projeto de alvenaria, primeiramente, há essa vantagem de você ter esse modelo com esses blocos individuais para você ter um quantitativo exato. Não é um quantitativo tipo aproximado. No caso, se você modelar um projeto todo, se você planejar ele em BIM, você tem um quantitativo exato. O que pode acontecer de um bloco se quebrar no meio do caminho, aí já é outra história. Mas assim, se você projetar no modelo e você for executar na obra exatamente o que está no modelo, você tem um quantitativo exato. E aí, isso, perfeitamente. pois é. E aí, muito projetista que começa a fazer esses projetos em BIM, no Revit, né? Vamos falar do Revit. Eles querem maneiras de automatizar essa modelagem. E aí eu acho que enfim, esse assunto dá assunto para outro podcast, mas assim, só para falar para vocês, gente, muita gente utiliza o Dynamo, tenta utilizar o Dynamo para isso, que é essa ferramenta de programação, e o Dynamo realmente oferece soluções muito legais para você conseguir automatizar alguma parte do processo. Só que existem plugins também que você pode utilizar, existem outros softwares BIM que tentam trabalhar com essa questão mais automatizada, mas eu acho que no final das contas também só de você ter um processo bem definido como esse que o William falou já afeta muito a sua produtividade, não é, William? Com certeza, cara. Se você desenvolver um plugin, eu vou ser obrigado a recusar, porque porque assim, nada é como a gente gostaria que fosse, né? Porque, tipo, a gente vai considerar lá 1 centímetro de espaçamento entre os blocos, mas na real, quem vai executar 1 centímetro na obra, né? 1 centímetro exato, não vai. Então, às vezes vai passar um pouquinho, às vezes vai sobrar um pouquinho, e do mesmo jeito é no virtual. Só que como que você vai programar um aplicativo, um plugin, né, para não ter essas coisas exatas, né? Então, assim, quando você tem, o que eu estou querendo dizer? Quando você tem o projeto que você pode deslocar um bloco em específico, quando você tem controle real daquele projeto, que você pode deslocar um bloco específico, substituir esse bloco e tal, fazer toda essa parte manual, isso aí nenhum plugin vai permitir, porque às vezes é a visão do projetista, é quem está projetando ali que vai ter essas situações. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, mas infelizmente é um podcast, né? Mas tem situações que são muito específicas e que plugin nenhum consegue ver, que só você, Não, como total. projetista, iria ver e tomar uma solução para aquele ponto. Então, se você ter que refazer o trabalho que alguma ferramenta automatizou para você, para mim, você voltou no ponto inicial, que é otimizar o processo. Então, assim, você quer otimizar o processo? Faz várias vezes até você ficar tão foda que nem precisar de ferramenta, que você vai replicar, você vai fazer aquilo muito rápido e que uma ferramenta só iria prejudicar você. Então, assim, é esse que é o processo automatizado que eu vejo para esse caso de alvenaria estrutural. Lógico que para Não, N entendi. outras soluções vão ter sim plugins e tal. Eu mesmo já tentei, eu já procurei o Paulo, inclusive, para poder buscar soluções com Dynamo para isso. Eu mesmo já tentei buscar soluções com outros elementos do Revit, como, por exemplo, a parede de vidro, né? Como é que ele chama? Fugiu o nome aqui Parede agora. cortina? Parede cortina. Com parede cortina, já fiz também um template utilizando, mas não serve para todas as situações, só serviu para os blocos que são modulares, que são aqueles blocos da Paulus, inclusive, né? Que tem só 30 centímetros, que aí ou vai ser 30 ou vai ser 15. Os blocos de concreto não deu certo, entendeu? Então, assim, para bloco de concreto, a única forma que eu encontrei até hoje, e acredite, eu já pesquisei de tudo quanto é jeito, em várias fontes, né? E não deu. Infelizmente, ou felizmente, né? Porque aí sobra mais serviço para a gente também.
só tem o processo manual mesmo. Eu acredito o seguinte, William, e eu gosto a gente realmente abrir um debate bem sincero aqui, cru sobre isso. Eu concordo com você, nenhum plugin, nenhuma ferramenta de Dynamo que você conseguir desenvolver, eu nunca consegui desenvolver uma coisa que resolvesse 100%. E sempre vai ter algum local onde você vai ter que fazer um ajuste manual, ter uma espécie de pequeno retrabalho. Eu acho que mesmo com esses pequenos retrabalhos e esses ajustes, eu acho que sim se justifica uma ferramenta que automatize. Só que eu estou falando só, como você falou, eu estou falando só da alvenaria de 30 e 15, que foi a que eu mexi. Então, Não, assim, essa com certeza. existem vários outros sistemas que eu não conheço, como você está falando aí da alvenaria, onde você utiliza blocos de concreto, que existem outras medidas que não são tão padrões. Por exemplo, vai que você tenha bloco de 37, 45, eu não sei. Enfim, e 50. Então, assim, aí é para isso. Aí eu realmente não teria a condição de falar. Eu acredito, sim, que o futuro da construção é a automação, e a gente vai chegar num momento onde vai existir tecnologia suficiente para o próprio computador pensar essas soluções e o projetista ele sair mais desse papel de ir lá, tá colocando as coisas manualmente e partir para um papel de análise, de tomar as diretrizes do conceito do projeto, porque isso aí nunca vai ser substituído. A sua interpretação em relação àquela situação é uma coisa que o computador nenhum vai conseguir fazer. Mas meio que tentar, através de uma série de regras, meio que tentar automatizar essa parte mais braçal, eu acredito que sim, cara. Eu acredito que a gente está encaminhando para isso aí. Ainda vai demorar, porque não é fácil. Se fosse fácil, a galera já tinha plugin, já tinha rotina que fizesse tudo. Mas eu acho que a gente está encaminhando para isso, sabe? Sim, sim, concordo plenamente. Nenhuma solução vai atender 100% dos casos, né? Quando é um processo assim, igual você falou, de alvenarias mais padronizadas, né, de 30 e de 15, é fácil de resolver, inclusive até com parede e cortina eu já Sim. resolvi esse processo. Agora, para a situação da alvenaria estrutural, é igual aquilo que eu falei no início, né? Ele já está automatizado. Porque você, como engenheiro, você só vai pensar na primeira e segunda fiada. Mas é o processo de pensar. É um processo mesmo que você vai ter que analisar exatamente cada bloco. Não é colocar o bloco, é colocar ele ali e saber por que ele está ali. E se ele pode ficar ali. Porque colocar bloco, cara, qualquer um coloca. Agora, será que aquele bloco que você colocou pode ficar ali? Entendeu? Perfeito. Então, essa análise que o projetista vai ter na primeira e na segunda fiada, ferramenta nenhuma vai conseguir, pelo menos para esse caso, né? Porque eu também gosto de programação, eu sou um extremo entusiasta, inclusive eu te conheci por querer saber mais sobre programação, né, visual no Dynamo. Vi lá seu canal, tinha muito material bacana. Eu falei, poxa, esse cara aqui eu quero colar com ele, quero aprender muito dele. Pena que você abandonou esse processo. Nossa, a gente sentiu falta, mas assim, me ajudou bastante. Eu sou entusiasta da programação, gosto demais. Em Está em desenvolvimento, né? não, tem alguns planos aí para 2021. Vamos ver se dá certo. Show de bola, show de bola. Mas então, por ser um eterno entusiasta e por querer mais sobre isso, inclusive o último podcast que você publicou foi também um outro programador que eu curto ele pra caramba. A gente conversa praticamente todo dia, né? Que é o Luiz lá da Ricão. Então, assim, tudo que é programação, eu gosto, cara. Eu gosto mesmo e tenho certeza que a programação vai vir para ajudar a gente em todas essas tarefas que a gente acha manual. Mas, por enquanto, essa tarefa não é uma tarefa tão simples que uma ferramenta consegue calcular por um engenheiro, sabe? Então, assim, para isso em específico, eu creio que não. O resto, replicar bloco, o próprio Revit já faz, né? E o Revit é uma programação. Então, assim, tem muitas coisas que a gente ainda vai... Eu creio, na verdade, que a gente vai chegar um momento que não vai usar mais alvenaria estrutural, né? Alvenaria estrutural é pôr um bloco por bloco. Eu creio que vai chegar num momento que já vai vir a casa pronta, você só vai encaixar
as paredes, né? Então, vai chegar nesse nível, o momento agora é esse, né? Nós não chegamos e, por enquanto, a gente está tendo essa necessidade. Mas isso é bom porque abre oportunidades para aquelas pessoas que gostam disso e que têm esse conhecimento, né? Que desenvolve projeto de alvenaria estrutural, que não é fácil, né? Não é uma coisa fácil de se fazer, mas tem muita oportunidade, né? Inclusive, eu estou trabalhando para uma empresa que é lá do Sul. Eles não encontraram pessoas, né, disponíveis lá, ou até já encontraram, mas as pessoas que estavam disponíveis já estão ocupadas, né? E aí acabou vindo aqui para Belo Horizonte buscar uma pessoa que tem esse conhecimento, porque está escasso, né? Então, é uma oportunidade aí para quem gosta dessa área, para quem quer fazer alvenaria estrutural, para quem quer trabalhar com projetos estruturais, é uma oportunidade que dá para você aproveitar. Não, olha aí, olha aí. E já falando já meio que mudando de assunto, mas dentro do mesmo assunto, essa oportunidade de negócio aí, né? Porque a maioria, eu acho que todo mundo que se forma como engenheiro e arquiteto, todo mundo não, mas uma boa parte da galera quer ter sua empresa, quer estar à frente do seu negócio, pegar os projetos que ela gosta de fazer. E aí, uma das formas para você se estabelecer no mercado de forma rápida e crescer rápido é justamente você atacando uma área que a maioria não está prestando atenção e tal. E aí você se torna referência naquilo. E você está falando aí de uma área interessante, principalmente para engenheiros. Arquitetos também podem atuar em relação a projeto, né? Projetos não estruturais. Estruturais, eu acredito que realmente precisa de um engenheiro ali para questão de assinatura, questão de verificação, essas coisas. Mas, enfim, é uma área aí para engenheiros, projetistas estarem atentos no mercado, né? Com certeza, tem muita oportunidade, tem muita. Bacana, bacana. E aí, William, muito massa, muito massa. Acredito que a galera tá conseguindo compreender aqui o que é que a gente está discutindo. E para finalizar esse bate-papo, eu vou te fazer a pergunta, que é uma pergunta que eu faço para todo mundo quando a gente fala de BIM. Para todo mundo, olha, eu já falei muito de BIM no podcast, tá? Eu já falei com pessoas sobre Dynamo, já falei com pessoas sobre Revit, já falei com pessoas sobre implementação BIM, e aí todos esses assuntos de tecnologia, e aí eu sempre faço a mesma pergunta para todo mundo. Qual é o seu conselho para quem está migrando do CAD para o BIM? A pessoa está no CAD, a pessoa quer migrar para o BIM de forma eficiente. Qual é o seu conselho para essa pessoa? Boa pergunta, cara. Realmente eu preciso fazer uma certa reflexão aqui, porque tem muitos conselhos, né? Mas eu imagino que o tempo nosso é escasso, né? Para quem... Eu não estou ouvindo você. Se você fosse pegar um conselho apenas para dar, um ou dois conselhos para dar para essa pessoa, o que é que ela precisa prestar mais atenção para conseguir fazer essa mudança de forma eficiente? Tá. Aí tem vários perfis, né? Eu vou então citar um perfil que eu vejo que é bastante comum, né? E aí, para esse perfil, eu vou dar um conselho. Perfeito. Então, o perfil é para aquela pessoa que está ali desenvolvendo projetos no CAD o tempo todo, que está ocupada, né? Essa pessoa não tem tempo, essa pessoa está ali com bastante projeto para ser entregue, tal, que é diferente de um estudante que está ali estudando o tempo todo, então ele tem tempo, ele não vai ter os mesmos problemas que a pessoa que não tem tempo tem. Então, a pessoa está ali trabalhando e tal, não estou conseguindo nem tempo para poder sentar e aprender Revit, né? O pouco tempo que eu tenho, eu tento aprender os conceitos de BIM e tal, mas não está me trazendo resultado, né? Eu aprender conceito. E a grande maioria fica nisso, né? Fica nos conceitos, na parte conceitual. E acontece que eu, como um BIM Manager, né? Já participei, já fiz uma pós-graduação, já vi muitos conceitos de BIM. Como projetista, já apliquei o BIM, todos aqueles conceitos que eu vi, e o que eu posso te dizer, que eu posso te garantir é que nem todos os conceitos se aplicam na prática. Nem todos os conceitos se aplicam na prática. Então, se você quer realmente aprender BIM,
faça BIM na prática. E eu estou falando assim porque pode ser que hoje, né? Hoje, o que eu estou falando é o de hoje. Pode ser que no futuro que as coisas já fluam, funcionam perfeitamente, né? Que o IFC já seja perfeito, que a utopia do BIM já esteja implantada em todo mundo, mas atualmente não é. Então, nem todos os conceitos que você aprende de BIM se aplicam na prática. Você quer aprender BIM? Pega o computador, senta na frente dele e aprenda. E desenvolve, né? Como você falou, botar a mão na Desenvolve. massa, ver qual é o melhor processo para atender você. E eu acredito que isso é uma coisa muito pessoal. Assim, é muito do perfil da empresa, do nível que a empresa está, que o profissional está. Então, às vezes o cara não tem tempo, o cara já tem muito projeto em cada, então o cara vai mais lento, ou ele vai escolher um software, talvez, que seja o mais fácil para ele naquele momento, para ele fazer. Por exemplo, tem muitos escritórios de arquitetura que, ao invés de escolherem um Revit, escolhem um ArchiCAD, por uma série de fatores que facilita o arquiteto a entrar nessa... Enfim, talvez o ArchiCAD seja muito mais intuitivo para a arquitetura, enfim. Então, Sim, assim, com certeza. tem muito isso. Bacana você destacar isso. Depende muito. Não tem uma resposta certa, não tem uma receita de bolo de tipo, não, faz isso, que isso serve para todo mundo, né? Não. O que é certo é que se a pessoa, por menos tempo que ela tenha, né, ela vai evoluir. E evolua 1% todo dia, sabe? Não se preocupa com a velocidade, e sim com a direção. Se você evoluir 1% todo dia na direção certa, no final Perfeito. do ano você evoluiu 365%. Você está quase Legal. 4 vezes melhor do que o ano que você iniciou. Então, essa é a, Legal. essa é a receita. Não, que bacana, que bacana. Pois é, William, eu gostaria de te agradecer, cara. Muito obrigado pela tua participação. Como eu falei, galera, vocês que estão escutando, todos os links de tudo que a gente falou aqui e das redes sociais do William vão estar nas anotações do podcast. A gente tem um site, esse podcast agora tem um site bonitinho, beleza? Então vão lá, acessem os links. Se você está escutando isso aqui, está assistindo isso aqui no YouTube, vai estar aqui na própria descrição dos vídeos os links das redes sociais do William. E eu só queria agradecer, William. Usa esse momento agora para você divulgar o que você quiser aí para a galera. Enfim, o momento é seu. Manda uma mensagem aí para quem está escutando, beleza? Show de bola, show de bola. Então, ó, com esse tanto de conhecimento que a gente vai adquirindo aí ao longo da carreira, conhecimento teórico, conhecimento prático, a gente conseguiu compilar tudo isso em um treinamento, né, que é o treinamento BIM Pro. E que de 3 em 3 meses a gente abre novas inscrições para novas turmas, para que aquelas pessoas que estão interessadas em aprender desde o zero, até trabalhar com BIM de forma colaborativa, o planejamento 4D, o orçamento 5D, tudo isso na prática, não é somente teoria não, é colocando a mão na massa mesmo, indo lá e fazendo, executando. Legal. A gente tem esse treinamento BIM Pro, e caso você não viu ainda nenhum anúncio, nada sobre isso, eu convido você a curtir lá nosso Instagram, a comentar alguma coisa lá, que provavelmente algum anúncio vai aparecer para você, e aí você pode se inscrever na Semana BIM Pro para poder participar do treinamento BIM Pro. Lá na Semana BIM Pro a gente dá todos os detalhes sobre o treinamento, e aí você julga se vale a pena para você ou não. Bacana, bacana. Então é isso, galera. Acessem as redes sociais e os links vão estar aqui embaixo. E é isso, galera. Eu queria agradecer a você que escutou mais um episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Me fala aqui embaixo que outro tema você quer ver nos próximos podcasts. E é isso aí. Até o próximo episódio com mais um convidado ou eu sozinho aqui, não sei. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado, William. Até mais, Obrigado, galera. Paulo. Até mais, galera. Obrigadão.